quero chamar aqui a sua atenção para essa reportagem. Está acontecendo hoje, nós abrimos o programa, Caicó, audiência de instrução do caso Zaira e pode ter uma reviravolta. A patrulha da cidade mostrou em março com exclusividade uma entrevista com a advogada de Pedro Inácio, principal suspeito de ter matado Zaira Cruz, carnaval de Caicó do ano passado. A advogada de defesa, Andréa Oliveira, Márcio já falava das contradições da perícia na morte da jovem e você vê agora no ar. Zaira Dantas Silveira Cruz, de 22 anos, foi encontrada sem vida dentro do carro de um namorado em Caicó. Durante o carnaval de Caicó desse ano, Zaira e Pedro se encontraram e ele foi deixá-la na casa onde estava hospedada com as amigas em Caicó. No momento que se ceifa uma vida, abala-se toda uma sociedade. O sargento da Polícia Militar, Pedro Inácio, foi preso numa operação da Polícia Civil durante a madrugada. Essa é a doutora Andréa Oliveira, advogada de Pedro Inácio Araújo, de 37 anos. Um ano depois da ocorrência registrada no interior do estado, que terminou com a morte aí da Zaira Cruz, mas depois de um ano, a advogada decidiu conversar com a nossa equipe de reportagem e trazer a público informações importantes. Mas a primeira pergunta que eu faço à doutora Andréa, o Pedro Inácio estuprou e matou Zaira Cruz no dia 2 de março de 2019? Hoje, certo? Eu não tenho certeza, eu tenho convicção da inocência de Pedro. Por tudo que está no caderno processual, por todas as fotos que foram anexadas pelo ITEP, pelo o laudo entregue pelo perito, pelo parecer do nosso assistente técnico, hoje eu tenho convicção, como mulher e como advogada, que Pedro não espancou, não torturou, não estuprou e não matou Zaira Cruz. De meia-noite, Pedro encontra Zaira no meio dos blocos, tem ali um beijo, cada um segue para o seu lado. No final da festa, no final dos blocos, Pedro vai passando, ele estava embriagado, sim, e Zaira o chama. Pede uma carona, estava Zaira, uma prima de Zaira e uma amiga que faz universidade junto com Zaira. Todos quatro adentraram no carro. Chega na casa que Zaira estava hospedada, as meninas descem, Zaira permanece no carro com Pedro. E aí, na audiência, eu fiz essa pergunta tanto para a prima quanto para a amiga. Pedro Inácio, em algum momento, convidou ou tentou agarrar Zaira à força ou deixou ela constrangida de alguma forma? E todas as meninas responderam não. Ele foi todo o percurso calado. Zaira Cruz e Pedro já tinham um relacionamento de algum tempo. 4, 5 anos, mais ou menos. Só que era um relacionamento que não existia compromisso, não existia fidelidade, não existia cobrança. Eles se encontravam, ficavam e depois cada um seguia o seu caminho. Naquela noite, foi justamente o que aconteceu. É tanto que quando Zaira entra no carro, pergunta, Pedro, você quer que eu dirija o carro para você? Isso são relatos que estão no depoimento das testemunhas. Andréa Oliveira não está inventando nada, não. Então, ele diz, não, eu tenho condições. E segue. Para na casa, as meninas descem. Depois, volta uma das meninas e pergunta, Zaira, você vai entrar? Zaira, Zaira expressa a sua vontade em permanecer com Pedro e diz, não, pode dormir tranquila, eu vou com Pedro. O carro sai, eles mantêm relação sexual, depois Pedro leva o carro para o estacionamento do La Bodeguita. Local seguro, com grade, o portão fechado, tinha cerca elétrica. Então ele achou que Zaira ali estava protegida. Pedro dormiu, Zaira permaneceu no carro. Tinha 9 rapazes ali dentro daquela casa junto com Pedro, todos dormindo dentro de um carro. E de manhã, às 9 da manhã, um dos rapazes chama Pedro. Pedro, vá acordar a moça que está dentro do seu carro. Mas todos eles já tinham visto Zaira, já tinham ido lá dar uma olhada. Quando ele chega no carro, ele percebe que o corpo de Zaira já está um pouco rígido, as pontas dos dedos roxos, e entra em desespero.
e se apavora, pede ajuda dos meninos, só que ninguém se prontifica em ajudar Pedro. Pedro pega o telefone, liga para o SAMU, certo? O SAMU demora um pouquinho para chegar, mas chega o corpo de bombeiro e a polícia. Quando ele liga para o SAMU, o médico do SAMU dá as instruções para ele fazer a massagem cardíaca em Zaira. E assim ele começa a fazer. Quando o rapaz do Corpo Bombeiro chega, ele pede, pelo amor de Deus, continue. E aí, quando o médico do SAMU chega no local, atesta o óbito de Zaira. Quando os peritos de local de achado de cadáver chegaram ao La Bodeguita, eles realizaram a perícia do carro e a perícia do corpo de maneira superficial, né? E aí, no relatório da própria polícia, menciona que Zaira não tinha marcas de violência. Está aqui, está no inquérito policial, está no processo. Zaira não tinha marcas de violência. A roupa de Zaira estava no lugar. Ela estava com sutiã tumaraquicaia. Dentro do peito tinha R$22. As pulseiras no pulso no lugar. Um colar no pescoço no lugar. Nada de violência física. A única coisa que ela tinha na coxa era uma marca que o perito médico legista menciona ter sido um chute. E um arranhão na perna direita também, pertinho do joelho, uma marca perto do cotovelo e uma marca na palma da mão, certo? Mas marcas de violência, de tortura, não existe. Como mulher, primeiramente, como mulher, quando eu peguei as fotos do suposto estupro, porque na região genital não tem nada de marca. No interno e posterior de coxa, nada. Pescoço, costas, nada de marca. Os punhos, não existe marcas. Achei estranho. A única marca que tem no corpo de Zaira que configura um estupro é uma laceração no ânus, que o perito médico menciona 4 centímetros, mas não chega a 1,5 centímetros. É importante enfatizar que, para ser um estupro, teria que ter atingido ali as fibras musculares do ânus, teria que ter dilatado e presença de sangue, porque é uma região extremamente vascularizada. Não tinha uma gota de sangue. Com relação às outras marcas do corpo, o Dr. Sami, que é o assistente técnico contratado pela família, ele só veio ratificar o que a defesa já sabia. Porque no momento que eu peguei o processo, que eu recebi depois de muito sacrifício, porque o ITEP não queria entregar as fotos, o arquivo original dessas fotos, eu verifiquei que ali na perna de Zaira, que é justamente essa marca aqui, jamais poderia ser um chute. Ninguém vai pular o carnaval com sapato de salto. Isso aqui é simplesmente um encaixe do cinto de segurança. Aí, doutor Sami vem complementar o meu pensamento dizendo que, para ficar uma marca nessa tonalidade de cor, teria que passar de 3 a 4 horas o sapato de Pedro imprensando. Mas, para complementar, no dia que Pedro foi preso, no dia 15 de março de 2019, o delegado levou os sapatênis de Pedro para uma perícia para comparar com a marca da perna. E aí, o delegado recebeu o laudo e não anexou ao processo. No dia da audiência, que eu fiquei de cara a cara com o delegado, eu disse, eu quero o laudo do sapatênis. Sabe por que ele não anexou? Porque deu negativo. Jamais a marca da perna poderia ser um chute. E o interessante, depois desse laudo ter sido anexado no processo, na audiência com os peritos aqui em Natal, o perito médico continua afirmando que foi uma marca de chute. Não terminou não, tá? No programa de hoje a gente vai colocar ainda a segunda parte dessa história. A advogada Andréia, advogada do Pedro Inácio de Maria, o militar principal suspeito da morte da Zaira. Daqui a pouquinho. Lembrando que nós entramos em contato com a promotoria e acusa o Pedro Inácio
e resolveu não se pronunciar sobre os autos do processo. A gente traz, tá? Só depois do júri hoje, o julgamento hoje, que está havendo a audiência de instrução.